Nesse vídeo, nós vamos falar tudo sobre úlceras que podem ocorrer na pele. Então fica ligado aí e não perde nenhum segundo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos conversar sobre úlceras de pele, sobre todos os aspectos da úlcera de pele, mas nós vamos utilizar como base um vídeo que eu gravei lá para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do qual faço parte do corpo clínico. Então a gente vai fazer como um react, na verdade vai ser um aprofundamento do vídeo, tem um vídeo por volta de 5 minutos, então foi um vídeo mais curto, a gente não conseguiu abordar com minúcias todos os aspectos de úlcera de pele, e eu vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer justamente isso, e parando ao longo do vídeo para fazer alguns comentários adicionais para que o seu entendimento fique completo sobre úlceras na pele. E eu já vou pedindo aí, se você tiver alguma dúvida, né, e quiser alguma coisa mais aprofundada, é só deixar nos comentários que eu pessoalmente vou te responder aí, para que você não fique com nenhuma dúvida, certo? Então vamos lá, começar aqui o vídeo, e aí eu vou fazendo algumas pausas, um react aí, para que a gente consiga aprofundar o nosso tema, tá? O vídeo ficou bem legal, uma qualidade muito boa, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha só. Dolorosa, com saída de secreção, com dificuldade de cicatrização ou com odor desagradável, você pode ter úlcera de pele. Afinal, como a úlcera de pele pode afetar a nossa saúde? Eu sou o Dr. Bruno de Castro Souza, médico dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre úlcera de pele. A úlcera de pele é, por definição, uma lesão dermatológica em que há a perda da epiderme, ou seja, de toda a espessura da epiderme, que é a camada mais superior da pele, e o acometimento pelo menos parcial da derme, que é a segunda camada da pele, mas podendo atingir toda a espessura da derme ou até mesmo tecidos mais profundos, como tecido celular subcutâneo ou até mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui para explicar aqui um pouquinho aqui para vocês melhor essa definição. Então a gente está vendo aqui, né, a figura, é uma figura esquemática da estrutura da pele, e a pele ela tem essa camada mais superior, que a gente chama de epiderme. Depois da epiderme a gente tem essa camada aqui que a gente chama de derme, que é onde a gente tem a maior parte dos nossos nervos, onde a gente tem aqui os pelos, e depois a gente tem o tecido celular subcutâneo, ou chamado também de hipoderme ou tecido subcutâneo, né? Então é fundamental que a gente, para ter uma pele saudável, tenha íntegra, né, todas essas partes aí da nossa pele. O que ocorre em algumas ocasiões é que a gente pode perder a epiderme, né, ou seja, a epiderme ser removida, por exemplo, num pequeno traumatismo. A isso a gente chama o nome de exulceração, quando a gente perde só a parte da epiderme. E quando a gente tem uma lesão que acomete, ou seja, perde toda a epiderme e já tem o acometimento da derme, aí a gente chama isso de úlcera. E por que é importante a gente diferenciar exulceração de ulceração? Porque é assim que o dermatologista sabe se uma determinada lesão de pele vai deixar uma cicatriz ou não. Porque quando a gente perde apenas a epiderme, quando a gente tem uma exulceração, então, por exemplo, você se arranhou superficialmente com um arame, por exemplo, né, que é uma exulceração, aquilo não vai ficar cicatriz, porque você só perdeu a epiderme. Agora, quando você já tem uma úlcera, né, principalmente quando a úlcera que já pega a derme pouco mais profunda, ela vai deixar cicatriz quando ela reparar. Né? Então, por quê? Porque o processo de cicatrização é mais difícil. Então, é fundamental essa distinção entre exulceração e ulceração para o prognóstico, ou seja, para saber como vai ser essa cicatrização, e também, obviamente, para saber se aquele ferimento vai ser mais fácil ou mais difícil de cicatrizar. Beleza? Vamos prosseguir agora aqui. Do celular subcutâneo ou até mesmo músculos. Existem diversos tipos de úlceras de pele, sendo as mais comuns as úlceras varicosas decorrentes da má circulação venosa. Mas existem diversos outros tipos de úlceras, como úlceras arteriais, decorrentes de doença arterial periférica, ou seja, de pacientes que têm má circulação arterial, úlceras também neurológicas, ou seja, em que há uma alteração neurológica, como nos pacientes com diabetes mellitus ou hanseníase, e também outros tipos, como úlceras de pressão, que ocorrem naqueles pacientes acamados que têm mobilidade reduzida. O tratamento de... Bom, isso também é importante a gente comentar aqui, né?
as úlceras mais comuns, que a gente mais vê no dia a dia, é o que a gente comentou de úlcera varicosa, ou úlcera relacionadas às varizes, né? Então, os pacientes que têm varizes, que têm uma má circulação venosa, e por isso tem aquelas varizes, aquelas veias bastante grossas, o que ocorre, né? As nossas veias, elas servem para trazer o sangue das pernas, né, ou da periferia, melhor dizendo, mas no caso aqui das pernas, para de volta para o coração, para voltar para a circulação. Quando a gente tem uma incompetência venosa, ou seja, essas veias elas não têm a capacidade mais de vencer a gravidade, ou seja, de subir pelas pernas, a gente começa a ter um aumento da pressão nessas veias. E aí, por isso, pela dilatação dessas veias, surgem as famosas varizes. E esse processo aí de acúmulo de sangue nos membros inferiores vai levar ao inchaço dos membros inferiores, até que a pele, em algum momento, ela não aguenta ali aquele processo de aumento de pressão e de inflamação que vai ocorrendo subsequentemente, até que forma, então, aquelas úlceras, né, que podem ser bastante grandes aí. Interessante que a úlcera venosa, ou seja, relacionada com esse processo de varizes, geralmente são indolores, na maioria das vezes, não doem. Diferentemente das úlceras arteriais, né, que quando a gente tem obstrução da artéria. Então, quando a gente tem obstrução da artéria, isso geralmente são pacientes aí que têm doença aterosclerótica, colesterol alto, são tabagistas, aí a gente vai ter úlceras geralmente bastante dolorosas, né? E as úlceras neurológicas ocorrem geralmente por perda da sensibilidade. Então, o paciente que tem diabetes, por exemplo, né, ele não sente os pés, tem dificuldade de sentir os pés, às vezes ele pisa em alguma estrutura, num prego, fere o pé, e ele não sente aquilo, né? A gente sabe que a dor é um processo de autopreservação, de autoproteção, e quando o paciente não tem essa proteção aí para saber que doeu, ele acaba mantendo o estímulo e acaba tendo o surgimento de úlceras por esse motivo. Né? E a úlcera, por último, a úlcera, úlcera de pressão, né, a escara de pressão, ocorre realmente por isquemia. Então, quando o paciente fica muito tempo deitado numa mesma posição, há uma compressão, ou seja, os vasos sanguíneos eles fecham, não chega sangue adequadamente naquele tecido, naquelas células ali na pele, e acaba tendo a necrose da pele e a ulceração, a perda aí da epiderme e da derme, tá? Então vamos seguir. De cada úlcera vai depender, então, da causa subjacente. Então, por exemplo, os pacientes... aqui, peraí. Eu esqueci de pôr. Pacientes que têm úlceras decorrentes de má circulação venosa precisam melhorar essa circulação, seja através de usos de meia de compressão. Os pacientes diabéticos ou com hanseníase precisam de um acompanhamento neurológico para resgatar a função neurológica. Ou os pacientes, por exemplo, com doença arterial periférica vão necessitar utilizar algum medicamento para facilitar a circulação arterial. Então, o tratamento ele vai depender principalmente da causa da úlcera da pele do paciente. Pronto, aqui é importante também a gente aprofundar em alguns pontos, né? Falei ali que a gente, nos pacientes com úlcera venosa, vão precisar usar meias de compressão. Por quê? Justamente aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Essas veias elas estão dilatadas porque elas não têm mais pressão para voltar o sangue para a circulação. Então a gente utiliza essas meias de compressão que vão comprimir a perna e, consequentemente, as veias, e aí essa pressão faz com que o sangue consiga subir, vencer a gravidade e voltar para a circulação. Quanto aos pacientes lá que têm doença arterial, né, que precisam passar o sangue melhor por essas placas de aterosclerose, a gente vai utilizar medicamentos como, por exemplo, aspirina, né, antiagregantes plaquetários, a gente chama, que evitam a coagulação dentro das artérias para que o sangue ele passe mais facilmente. Alguns pacientes dizem que a aspirina serve para afinar o sangue, né? Na verdade, esse medicamento ele serve para evitar a formação de novos coágulos e o sangue passar com uma maior facilidade, né? E aí, os pacientes diabéticos ou com hanseníase, a gente vai tratar a causa, né? Principalmente essas causas de doença neurológica, o mais importante é a gente fazer diagnóstico precoce. Ou seja, porque quando o paciente diabético ele já evolui com a neuropatia periférica, né, ou uma alteração dos nervos, ou o paciente com hanseníase, a gente não consegue reverter mais isso. Então, o ideal é fazer tratamento precoce para evitar que chegue nesse estágio. Vamos voltar agora de novo aí. A principal terapêutica relacionada às úlceras de pele é o cuidado local e o uso de curativos mais adequados. Então, dependendo do tipo de úlcera e de como a pele está manifestando aquela lesão, nós utilizamos diversos tipos de curativo para fazer o cuidado.
Existem terapias alternativas, terapias mais complexas que vão... Então, já peço aí, né, para quem, né, tem dúvidas, quiser um vídeo específico para a gente falar de curativos de ferida, pode deixar aí no comentário que a gente pode pensar em fazer um vídeo sobre os diversos tipos de curativo para cada tipo de ferida específica, tá? depender de cada caso para ser reavaliado, como, por exemplo, o uso de câmeras hiperbáricas ou até de alguns tipos de curativo a vácuo que podem facilitar nesse processo de cicatrização das úlceras. Os principais cuidados... Bom, câmara hiperbárica, né? Recebi algumas perguntas lá, perguntando o que era câmara hiperbárica. Então, câmara hiperbárica nada mais é do que um ambiente, é uma câmera, né, como o próprio nome diz, um paciente entra e ele vai receber uma quantidade de oxigênio maior, o que a gente chama de suprafisiológico, uma quantidade de oxigênio maior do que o normal, maior do que tem na atmosfera normalmente. Isso faz com que, qual é o objetivo, né? O objetivo da gente é que o paciente tenha uma carga de oxigênio no sangue circulante maior, e essa carga de oxigênio maior no sangue chegue com maior quantidade lá nos tecidos, nas células, e isso facilite o processo de cicatrização. Né? Então seria esse o racional aí por trás de utilizar a câmara hiperbárica. Serve para todos os tipos de úlcera? Não, geralmente a gente utiliza mais para paciente com úlcera venosa, de difícil cicatrização, aí não vai servir para muitos outros casos, tá? Vamos voltar. Cuidados que nós temos que ter localmente no cuidado da úlcera de pele é a limpeza e higienização, pois nós sabemos que a infecção da pele, da úlcera, é um dos principais fatores que impedem o processo de cicatrização normal. Então, é muito importante que seja feita lavagem da ferida, geralmente com sabão neutro, e o uso de curativos para que o ambiente da ferida fique o mais limpo e higienizado possível para que haja esse processo de cicatrização natural. Os membros inferiores são... Então, de novo, a gente abordando, né, a questão de curativo, é importante frisar aí realmente que a maioria dessas úlceras elas vão precisar ficar fechadas com curativos específicos. O curativo ele vai ter função aqui de proteger a úlcera de processos infecciosos, manter limpo o ambiente, mas ela também, os curativos também têm um objetivo de manter o ambiente da úlcera ali não tão úmido, mas também não tão seco, para que haja o processo de cicatrização normal. A gente tem um vídeo bem completo aqui no nosso canal, vou deixar o card aí aqui passando agora, que é falando sobre todas as fases de cicatrização, de como que ocorre esse processo de cicatrização. E é importante a gente lembrar que para que esse processo de cicatrização ocorra, né, quando vai reptelizando, que é formando a nova pele, a neopele, sempre que a gente ficar tirando um curativo ali que estiver seco e arrancando as casquinhas da ferida, isso vai impedir o processo de cicatrização normal. Então, a escolha do curativo ideal é fundamental para a gente chegar ao nosso êxito terapêutico da úlcera. Os locais mais acometidos pelas úlceras de pele, principalmente porque a maior causa das úlceras de pele são aquelas decorrentes da má circulação, são as úlceras varicosas, e geralmente estão localizadas nas pernas. Mas outros locais, por exemplo, dos pacientes acamados, né, que têm úlcera de pressão, vão ocorrer naqueles locais de maior pressão, por exemplo, na região sacral, né, na região dos cotovelos, região dos calcanhares, até mesmo do couro cabeludo, que são áreas em que há uma maior pressão ali decorrente da falta de mobilidade do paciente. Então, para a gente evitar o surgimento de úlceras... Essas úlceras de pressão, né, são bastante problemáticas, então é fundamental também a prevenção dessas úlceras de pressão que ocorrem naqueles pacientes acamados, né? Então a principal medida aqui é fazer com que o paciente, mobilizar o paciente, ele tem que ser movido a cada 2 horas no máximo, então a gente precisa de uma equipe, um apoio da família, uma equipe de enfermagem treinada para ficar mudando o paciente de posição, a gente chama isso de mudança de decúbito a cada 2 horas, para evitar essa isquemia naquele local, né? E quando a gente tem úlceras bastante profundas, assim, só curativo não vai ser mais suficiente. A gente às vezes precisa fazer procedimento cirúrgico, precisa do apoio da cirurgia plástica, às vezes para fazer desbridamento da ferida, que é a remoção das necroses, e às vezes é preciso fazer retalhos, até musculares, né, que seria puxar o músculo e a pele de uma outra área para fechar a área da escara ali, da úlcera de pressão, de tão grave que em alguns casos pode ocorrer. Nesses pacientes que são as úlceras de pressão ou as escaras de pressão, é imperativo que o paciente ele se movimente ou seja movimentado pelo menos a cada... Eu acabei antecipando aí, né, isso que a gente ia falar. 2 horas para que não haja isquemia naquelas determinadas áreas. Então a úlcera de pele, ela se manifesta como uma perda da epiderme.
Então, é necessário uma avaliação médico especializada do médico dermatologista para conseguir avaliar se aquela lesão cutânea está ulcerada, ou seja, com a perda de toda a espessura da epiderme, ou não. Então, é necessário um acompanhamento médico especializado para avaliar cada caso. Existem diversos fatores que podem prejudicar a cicatrização das úlceras da pele, desde fatores sistêmicos, de doenças sistêmicas, como, por exemplo, o diabetes mellitus, ou o uso de algumas medicações, como corticoides sistêmicos, isso pode afetar a cicatrização, até os fatores locais, como, por exemplo, a falta de higiene ou a infecção da ferida, a pressão contínua, traumatismos no local. Então, a gente precisa analisar todos esses fatores, lembrando também que o tabagismo é um dos principais fatores aí que podem afetar um processo de cicatrização adequado. É muito importante. Bom, é importante e fundamental que a gente saiba isso, que o tabagismo ele piora várias coisas, né? Mas isso é algo que piora demais o tabagismo, né? Porque o tabagismo ele faz com que chegue menos oxigênio. Não, então, normalmente o paciente que é tabagista, que já tem problema pulmonar, ele já tem uma oxigenação no sangue mais baixa. E além disso, por conta do tabagismo, as artérias ficam entupidas de forma mais rápida. E isso bloqueia que o sangue chegue nos tecidos de forma mais rápida também. E também o tabagismo ele impede que os fibroblastos se proliferem de forma adequada, né? Se você olhar lá nosso vídeo que a gente fala dos processos de cicatrização, vai perceber que os fibroblastos são uma das principais células no processo de cicatrização. Eles são as células que produzem o colágeno, que é o que dá a força da nossa pele. Então, sem esses fibroblastos atuando de forma adequada, a gente não consegue ter uma cicatrização ali exitosa. Então, o tabagismo acaba afetando em vários aspectos a cicatrização. É importante que os pacientes eles estejam bem nutridos para que o processo de cicatrização ocorra de forma natural. Então, os pacientes que têm algum tipo de desnutrição ou falta de nutrientes, principalmente de proteínas ou até mesmo de vitamina C, podem ter uma cicatrização mais demorada. Ficou com alguma dúvida? Escreva aí pra gente nos comentários que nós... Pronto, então é o final do vídeo, né? Escreva aqui também nos comentários, podem escrever lá também, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá certo? Então, um forte abraço aí e até o próximo vídeo.